Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a discussão de um tema extremamente extenso, no caso das lesões traumáticas de dentes anteriores, e que, na maioria das vezes, acabam tendo repercussões a nível do tecido pulpar e ao nível do tecido periodontal, que, na grande maioria das vezes, acabam tendo como repercussão a necessidade de tratamento endodôntico. Esse tema eu dividi em 4 módulos e vamos iniciar hoje o módulo de etiologia e diagnóstico das lesões traumáticas, para que vocês possam compreender exatamente quais as suas consequências e como nós podemos intervir caso seja necessário o tratamento endodôntico. Veja, uma lesão traumática ela está relacionada muitas vezes a danos da estrutura dura do dente ou da coroa, né, frente a um trauma, a uma batida, a uma injúria que o paciente acaba sofrendo, podendo levar a danos apenas na coroa, aqui no caso, a perda do fragmento do ângulo mesial central, como também repercussões não só na coroa, como na raiz, e muitas vezes com repercussão apenas na superfície radicular, levando a uma fratura conhecida como fratura radicular. Porém, dependendo do trauma e das condições desse acidente, podemos chegar até a ter a perda do elemento dental através da avulsão desse dente. E muitas vezes a necessidade de uma intervenção rápida para que a gente possa prevenir danos mais sérios e perda desse elemento. Assim, né, o traumatismo dental leva a consequências clínicas sérias, né, como perda da estrutura, como danos, né, de vários elementos dentais, atingindo principalmente os dentes anteriores, e, como eu disse, levando muitas vezes à perda desse elemento. Assim, a primeira questão que nós fazemos frente a um trauma dental é o que nós devemos realizar quando nós fazemos uma intervenção imediata desse caso, como num caso como este. Um paciente que sofreu uma agressão e que teve várias consequências, tanto de estruturas na coroa, com fraturas na coroa, fraturas mais extensas que se chegaram a nível da região cervical, região sementária desses elementos dentais, quando também da avulsão de um dos elementos. É uma situação que requer um cuidado e nós precisamos avaliar qual é a urgência de cada tipo de trauma e qual é a nossa intervenção frente a essas situações. Neste caso em especial, a avulsão dental é uma situação extremamente de urgência, porque vocês vão ver que quanto mais tempo esse elemento dental ficar fora do seu alvéolo, maior é o risco da perda desse elemento dental. Então, neste caso em especial, a primeira conduta a ser feita é o reposicionamento do elemento dental no seu alvéolo. Posteriormente, nós vamos fazer os tratamentos adequados para cada uma dessas situações que nós vamos discutir com vocês. Assim, frente a essa situação, nós reposicionamos o dente no local, fazemos o que nós chamamos de reimplante do elemento dental e, posteriormente, fazemos uma contenção para dar estabilidade a esse elemento dental, para que ele possa sofrer uma reparação do seu ligamento periodontal e posterior avaliação da necessidade de tratamento endodôntico. Então, vejam que o tratamento imediato em virtude de quedas, batidas, acidentes,
estão muito mais relacionados aqui, no caso da avulsão, ou no caso de um trauma que se estende não só para o grupo dos dentes anteriores, superiores quanto inferiores, que é uma conduta que devemos tomar nas primeiras 24 horas em lesões dentárias decorrentes de um trauma físico ou mecânico dessas estruturas. Então, quando nós formos fazer um tratamento imediato, a primeira necessidade é fazer uma limpeza. Então, vamos fazer o uso da lavagem da região traumatizada, a remoção de coágulos, e para que a gente possa visualizar com detalhes quais foram os danos sofridos em decorrência desse acidente. Quando nós atendemos um paciente que já passou por um tratamento imediato, a nossa avaliação, num tratamento imediato, é ver qual a extensão do dano e quais os comprometimentos eventuais que ocorreram, tanto no tecido pulpar, quanto nos tecidos do periodonto lateral e, muitas vezes, periodonto apical, em decorrência desse acidente. Então, tais condutas, tratamento imediato, uma conduta tomada sem demora, no caso aqui, principalmente em razão da avulsão, em lesões dentárias decorrente ao trauma dental. Dessa forma, nós temos várias consequências em decorrência de um trauma, de um impacto frontal. Aqui a fratura dos dois centrais, lesões de mucosa, que podem se estender na região de lábio, ou aqui no caso da comissura labial, tendo também deslocamento do elemento dental e, muitas vezes, lesões associadas, como aqui uma intrusão, onde o elemento dental intrui para dentro do seu alvéolo, associado a um caso de avulsão dental. Então, não é comum apenas ter lesões únicas, podemos ter lesões múltiplas, com diferentes necessidades de intervenção frente a esses casos. Lesões de mucosa, que podem se estender para lesões na região de fundo de sulco, danos de estrutura dental, ou, muitas vezes, apenas um dano de estrutura dental sem nenhuma lesão de tecidos de suporte ou de tecidos de sustentação ou do tecido na região externa da face. Então, nós vamos entender, muitas vezes, como é que isso funciona. No momento do trauma, o impacto nada mais é do que a força do trauma contra o dente ou as estruturas de suporte que recebem esse tipo de batida ou desse tipo de injúria. Então, vejam uma queda, onde o paciente acaba chocando-se contra uma estrutura mais resistente, numa queda, ou numa queda de bicicleta, onde nós temos o impacto frontal. E, na verdade, esse impacto frontal é suportado pelas estruturas dos dentes anteriores, já que a força de impacto é a massa vezes a aceleração. Se nós considerarmos que a cabeça de um jovem gira em torno de 5 a 7 quilogramas força, de 5 a 7 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, nós teríamos em torno de 50 a 70 quilogramas de força de impacto. Isso gerando danos em diferentes elementos dentais, dependendo do ângulo de incidência. Então, em relação a isso, nós podemos considerar que, frente a esse impacto, a força de impacto é dissipada sobre a estrutura dental. E se nós fizermos a dissociação dessa força, nós vamos observar que nós temos parte dela tenta deslocar o elemento dental para a lingual ou para a palatina,
que parte dessa força tende a deslocar o elemento dental de cervical na tentativa da remoção desse elemento dental do seu alvéolo, ou, eventualmente, da ruptura da estrutura de esmalte dentina, levando a complicações ao tecido pulpar. Se nós considerarmos ainda que eu tenho uma tábua óssea palatina ou lingual bem espessa e a tábua óssea vestibular não tão espessa assim, mais fina, qualquer impacto nesse sentido vai levar muitas vezes a danos da tábua óssea vestibular, podendo haver até a sua ruptura ou fratura dessa tábua óssea. Então, veja que na força de impacto, eu posso ter, se eu não tiver o rompimento ou a quebra da coroa frente a essa situação, e se eu tiver um paciente mais jovem e ele tiver um tecido ósseo mais resiliente, um tecido ósseo que ainda não entrou numa fase de maturação, esse tipo de força vai acabar levando a danos do ligamento periodontal e, como consequência, nós teremos danos das estruturas de suporte desse dente. Porém, se eu tiver um paciente mais adulto, onde o tecido ósseo já está mais maduro e frente ao impacto frontal, poderia ter repercussões sem deslocamento da raiz do seu alvéolo, levando a fraturas coronárias em diferentes ângulos, em diferentes situações. Além disso, eu preciso levar em consideração o ângulo de incidência. Então, a intensidade do impacto e a direção do impacto e o grau de resiliência óssea que esse paciente pode apresentar, dependendo da angulação, eu posso ter repercussões como, por exemplo, nesse caso, um deslocamento desse segmento dental com um giro em decorrência do impacto frontal que foi acometido. Também temos a possibilidade, frente a esse impacto, além de danos do ligamento periodontal, em razão da resiliência em pacientes mais adultos, a menor resiliência óssea, levar a situações de fraturas radiculares. Ou, às vezes, fratura de esmalte com exposição pulpar e dentina, levando a danos da região segmentária na região cervical. Ou, se eu tiver um impacto no longo eixo do dente, a possibilidade da intrusão desse elemento dental, com sérias complicações na sobrevivência do tecido pulpar. Então, repetindo, frente a esse impacto, eu posso ter lesões mínimas na estrutura dental, como também deslocamento da tábua óssea vestibular com a sua fratura. Podendo ter a luxação do elemento dental ou com luxação com fratura da tábua óssea vestibular. Caso isso e o paciente seja mais adulto, até a possibilidade de ter fraturas coronárias e fraturas radiculares. Assim, um trauma dental ele tem como consequência um dano severo às estruturas dentais e de suporte desse paciente. Se nós levarmos em consideração também a tabela de erupção dos elementos dentais e pudermos observar, por exemplo, os incisivos centrais, que tem a sua reerupção em torno de 7 a 8 anos, e apenas a completa formação da raiz por volta de 10 anos, um acidente nesse paciente por volta dos 9 anos fatalmente irá atingir um elemento dental que ainda não completou a sua risogênese. Nós temos um dente com risogênese incompleta. E isso leva a consequências e, às vezes, um prognóstico até mais favorável no ponto de vista de sobrevivência do tecido pulpar. E isso nós vamos fazer uma análise e uma avaliação correta dessas situações. Já no lateral, se o paciente tiver 10 anos, por exemplo, eu teria ainda a situação de ápice aberto. Então, podemos ter traumas em dentes jovens, de pacientes jovens, com ápice aberto,
e isso requer um cuidado especial no nosso diagnóstico e tratamento desses casos. Dentro da etiologia, a etiologia é vasta, né? Atinge principalmente, né, profissionais ou atividades de contato, né? Então, atividades esportivas de contato, quedas e acidentes em decorrência à prática esportivas, atividades relacionadas também ao esporte de contato, que necessita, né, que leva muitas vezes a danos, principalmente em região da face, quedas, por exemplo, de skate, no qual acaba levando ao impacto frontal da face desse paciente contra o piso, levando à repercussão desses danos. Temos também, né, como por exemplo aqui, brincadeiras de uma forma geral, como essa, brincadeiras que levam a uma situação onde não existe um controle, o paciente acaba sofrendo a queda e podendo, então, ter danos sérios na face, na cabeça. Parte, né, esportivas, né, tanto no futebol quanto no basquete, onde nós temos essas situações que levam a risco. Pacientes jovens e pacientes adultos correm esse risco, principalmente. E aqui nós temos uma coleção, né, de situações, quedas de bicicleta, basquete, futebol americano, uso de patins, quedas e acidentes, né, no hipismo e assim por diante. Então, nós temos toda essa uma gama de situações que levam a risco do paciente sofrer um trauma dental. Esportes radicais, né, onde o praticante acaba pondo em risco, muitas vezes, sofrer uma batida, um acidente. Né? Imperícias, muitas vezes, ou situações de risco que o paciente se expõe, né? Quedas em decorrência de malabarismos que, porventura, foram realizados. E o período de incidência dessas lesões, né, são crianças e jovens em fase escolar ou em fase de crescimento. Essa não é uma forma mais correta de sair de uma janela. Manobras, né, com imperícias, né, podem repercutir, né, em lesões mais sérias das estruturas dentais. E assim, né, correndo o risco de levar a um acidente. Imprudências, principalmente de adultos, levando crianças de uma forma inadequada, ou, né, e como nós tivemos muito uma situação, e ainda continuamos tendo, situação de pandemia, necessidade de uso de ventilação pulmonar, existe um risco muito grande na hora da intubação do paciente que o laringoscópio acabe atingindo os resíduos centrais. Então, é bem provável que nós tenhamos uma incidência muito alta desses acidentes em razão da decorrência da pandemia e da necessidade do uso de uma ventilação pulmonar e a necessidade da intubação do paciente com risco de levar pelo laringoscópio um dano quando se afasta a laringe para poder introduzir esse tubo para intubação. Ou, às vezes, né, um maior cuidado ou distração no uso do celular, que acaba muitas vezes levando a um tropeção desse paciente, a sua queda, né, em virtude do uso inadvertido, no momento inadvertido do celular, não tendo cuidado na hora do seu deslocamento. Uma predisposição existente também para o trauma dental são as más formações da maxila. Então, um overjet acentuado da maxila, chamado também de classe 2, predispõe o paciente a sofrer um impacto
impacto na região do lábio, tendo o seu dente exposto e não protegido pelo lábio, e até em pacientes respiradores bucais. Então, veja que o impacto frente à situação vai atingir direto o elemento dental, os incisivos centrais, sem ter uma proteção ou uma amenização do impacto pelo lábio, como nessas situações. Também temos um pico dessas lesões de 1 a 3 anos em razão do desenvolvimento e controle motor do paciente, aqui um pacientezinho começando a se realizar suas peripécias, e de 4 a 11 anos em razão de brincadeiras, em virtude de brincadeiras diversas que podem levar a esse tipo de acidente. A relação de prevalência das lesões traumáticas é a cada 2 pacientes, né, do sexo masculino para uma paciente do sexo feminino. Esta relação já foi bem maior, nós temos muito mais meninos do que meninas se envolvendo em acidentes e que levavam a lesões traumáticas, e com o passar do tempo, com a evolução das meninas começando a fazer atividades de maior risco, acabou tendo uma maior incidência. Hoje a relação é praticamente de 2 para 1 ou até praticamente de 1 para 1. Aqui vejam, 42% do sexo feminino para 58% do sexo masculino. E a etiologia, né, a epidemiologia está muito relacionada com o uso de bicicletas, quedas de uma forma geral, violências, agressões e violências que podem ocorrer com esses pacientes, práticas esportivas e outras situações de risco que podem envolver e atingir esses pacientes. Então, dentro da incidência do traumatismo dental, num estudo de análise de 450 dentes traumatizados, o incisivo central é o dente que se corre mais riscos de acidentes e de maior dano, chegando dos 450 a 306 dentes que foram envolvidos, seguidos do incisivo lateral, do incisivo central inferior e depois dos caninos. Eventualmente, algumas situações podem envolver até os pré-molares. Não temos esse tipo de lesão em dentes posteriores e molares. A sua ocorrência é praticamente zero. Portanto, o incisivo central é o dente que maior envolvimento frente a acidentes traumáticos. E por esse motivo, um estudo mostra um alto índice de linhas de fratura, um estudo feito por Andreasen, onde ele analisou os diferentes níveis ou linhas de fratura da estrutura dental, da coroa, da região cervical e também da própria raiz, mostrando que nós temos uma variação enorme de possibilidades frente aos traumas dentais, ao impacto em decorrência de um acidente ou de um choque contra algum obstáculo mais duro, uma situação de maior dano. Podendo levar, então, como eu já disse, né, até a fratura da balsa vestibular desse elemento dental e a sua luxação, como fraturas radiculares. Então, veja que o impacto frontal, se eu dependendo da resiliência desse tecido ósseo, eu posso ter a luxação desse alvéolo e a saída total, parcial ou total do elemento dental, ou eu posso ter uma resiliência, um paciente com tecido ósseo menos resiliente, mais adulto, e a ausência de luxação óssea pode levar a fraturas em diferentes níveis
E uma delas é as fraturas radiculares. Além desse envolvimento desse dano, nós temos também o envolvimento estético do paciente. Pacientes que perdem um ângulo ou os ângulos mesiais centrais, ou até próprio a perda do elemento dental, levam a situações de complicações estéticas desse paciente, como nós podemos ver nesta situação, e que necessita de uma intervenção para que a gente possa preservar a vitalidade pulpar e avaliar a necessidade da reconstrução desse elemento que foi fraturado. Uma coisa que nós vamos chamar a atenção de vocês também é a situação de maus tratos infantis, uma coisa que vem ocorrendo com maior frequência. Aqui, situações de um paciente da Suécia e aqui um paciente nosso, brasileiro, que sofria maus tratos com queimaduras de ponta de cigarro nas suas mãos, na sua palma da mão. Tanto que isso gerou uma campanha no qual mundial. Na verdade, né, os filhotes são cuidados pelos adultos, são protegidos pelos seus pais e responsáveis. Enquanto que nossas crianças, infelizmente, elas são muitas vezes agredidas pelos seus pais e adultos. E com certeza esta menina gostaria que seus pais tivessem a mesma atitude que os animais. Algumas crianças gostariam que seus pais fossem animais realmente, porque os animais acabam protegendo as suas crias. Isso nós vamos estar sempre atentos, porque podemos atender um paciente que está sofrendo maltratos e, nesses casos, eles devem ser denunciados. Bem, no nosso exame inicial, então, o atendimento inicial de um paciente traumatizado, nós vamos fazer primeiro a limpeza da região traumatizada, conhecer a história do trauma e a anamnese desse paciente, saber como é que foi esse acidente, fazer o exame clínico do dente lesionado e também dos seus dentes vizinhos, já que eu posso ter como consequência danos mais sérios no elemento dental e danos menores nos dentes vizinhos, e que podem levar a danos pulpares e futuras necroses. Fazer um exame minucioso radiográfico da região traumatizada e fazer um diagnóstico de qual o dano, ou qual o trauma e qual o plano de tratamento a ser executado. Então, vejam que muitas vezes nós temos lesões, né, na região da testa, da face, né, sangramento nasal, tomada de sinais vitais desses pacientes, quando nós fazemos o exame clínico de um trauma imediato, é de fundamental importância. É um exame neurológico básico. Então, ver se o paciente está com visão dupla, por exemplo, se esse paciente apresenta pupilas dilatadas, que decorrem de um dano neurológico, se ele apresentou náusea ou apresenta náusea, se ele teve crises de vômito, se em qualquer momento após o acidente ele ficou inconsciente, se ele está com amnésia ou com uma cefaleia, mas com dores na região da face ou do crânio, e até se ele está, né, sentindo alguma tontura. Qualquer um desses sinais devem ser, o paciente deve ser encaminhado a um serviço médico de urgência, porque provavelmente ele tem um dano neurológico com risco de vida. Caso isso não ocorra, nós continuamos nosso exame clínico para avaliar as condições dos danos das estruturas dentais. Então, na nossa anamnese, nós vamos observar qual é a queixa principal do paciente, a história médica desse paciente, se ele tem algum problema sistêmico, a história do acidente, e é importante a gente salientar quando ocorreu o acidente.
com o tempo, a quantos minutos, se foi a meia hora, se foi a 40 minutos, se foi a 2 horas, se foi a 24 horas, em que local que ocorreu esse acidente, se foi na rua, se foi num piso, se foi dentro de casa, se foi numa quadra de esporte, e como ocorreu, como foi a direção do impacto, para que a gente possa projetar quais são os possíveis danos e danos envolvidos nesse acidente. Fazer um exame clínico intra e extraoral minucioso, avaliando os tecidos moles e tecidos duros do dente. Vamos verificar as condições dos tecidos de suporte desse elemento dental, para ver se eu tive algum deslocamento do elemento dental do seu alvéolo. Reconhecer os tipos de trauma, traumatismos que podem ocorrer, e qual a sua extensão dessas lesões. Observar sempre o grau de mobilidade de dentes normais e os dentes traumatizados. Realizar exame radiográfico minucioso com diferentes angulações horizontais para que a gente possa observar se existem evidências de danos na estrutura radicular ou na estrutura óssea. E os testes de vitalidade podem ser realizados, mas, na verdade, em dentes traumatizados, os testes de vitalidade não expressam fidelidade na sua resposta. Portanto, mesmo em situações em que não temos respostas negativas aos testes de vitalidade, esses devem ser apenas anotados na ficha e esses testes devem ser repetidos posteriormente para que a gente possa ter uma certificação da presença ou não de vitalidade pulpar. Portanto, nos casos de trauma dental, testes de vitalidade não são conclusivos. Aqui, então, vejam lesões de tecido mole, em decorrência a um trauma, lesões no interior, na face interna do lábio, e que, no nosso caso, se não houver nenhuma outra repercussão, após uma análise e exame dessas lesões, realizar a devida sutura desses tecidos para que eu possa propiciar uma melhor cicatrização desse ferimento. Vamos avaliar os tecidos duros, né? Se eu tenho fratura ou trincas de esmalte ou de dentina, ou até casos de exposição. Mobilidades anormais, deslocamento dental dentro do seu alvéolo. Se eu tenho sensibilidade a teste de percussão e a palpação apical. E fazer exames também dos tecidos moles dilacerados, né? Se eu tiver um tecido dilacerado, fazer um exame radiográfico do tecido. E aqui, nesse caso, pode-se observar a presença de um fragmento dental que foi projetado para dentro do alvéolo, para dentro do lábio, em decorrência do trauma. Outros casos mostram dilacerações mais extensas, com a presença de fragmentos dentais também dentro do alvéolo, e aqui vocês veem o contorno do nosso lábio, né? E é importante porque isso é um corpo estranho que vai dificultar a cicatrização desses ferimentos. De uma forma geral, nós podemos dividir as lesões traumáticas, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconizado por Andreassen, em lesões dos tecidos duros, do dente e da polpa, e lesões de tecido de suporte do elemento dental. Lesões de tecido duro do dente com envolvimento pulpar e lesões das estruturas de suporte com envolvimento pulpar também. Então, dentro dessa classificação das lesões traumáticas dos tecidos dentais, nós dividimos elas em trincas ou fraturas coronárias só de esmalte, fraturas coronárias de esmalte e dentina, que podem estar sem exposição ou com exposição pulpar, e fraturas que atingem a coroa e parte da raiz, chamando fraturas coronário-radiculares, que envolvem o esmalte, dentina e cemento, também com ou sem exposição pulpar. E dentro do grupo das lesões
traumáticas de tecido duro, as fraturas radiculares. Também podemos subdividir as lesões traumáticas de tecido de suporte em concussões, subluxações, luxações extrusivas, intrusivas e também luxações laterais, e culminando com lesões com as avulsões. Então, aqui nós temos situações só de fratura de esmalte, esmalte dentina com exposição pulpar, fraturas coronário-radiculares que atingem sem exposição pulpar, que vão atingir a coroa e parte da região cementária cervical, ou as mesmas agora com envolvimento e com exposição pulpar, e terminando as estruturas duras do dente e as fraturas radiculares. Das lesões de suporte, nós temos as concussões, as subluxações que levam a dano de ligamento e da região apical, as luxações extrusivas, que o dente tenta escapar, luxações laterais com ou sem fratura de rebordo, as intrusões e finalizando com as avulsões. Então, frente a estas situações, nós vamos discutir, nos próximos módulos, discutir as lesões de estruturas duras e as lesões de estruturas de suporte. Nos vemos no próximo módulo. Um abraço a todos.